tem alguns casos práticos, inclusive reais, né? Então, primeiro, vamos olhar a matemática, né? O que define valuation de uma empresa? A fórmula matemática que define o valuation de uma empresa, de maneira objetiva, é os fluxos de caixas futuros trazidos a valor presente com uma taxa de desconto. O que a taxa de desconto Matemática captura? financeira. Né? O que a taxa de desconto captura? Risco. Uhum. Então, se o risco é maior, o que acontece com a taxa de desconto? Ela é maior. Se a taxa de desconto é maior, o que acontece com o valuation? Ele diminui. Se uma empresa é vulnerável do ponto de vista de gestão de dados, do ponto de vista de gestão de informação, ela sofre o risco de parar seus negócios de maneira repetitiva, perder clientes, perder contrato. O que acontece com ela? A capacidade de geração de caixa dela diminui. Se a capacidade de geração de caixa dela diminui, o que acontece com o valuation dela? Igual. Diminui também. Igual. Né? Então, e até métricas às vezes mais óbvias que a gente fala hoje, LTV, CAC, quando você fala em LTV, Lifetime Value de um cliente, né? Se você tem alguma coisa que aumenta o churn, aumenta a sua perda de clientes ao longo do tempo, e esse é um fator que você perde clientes, eventualmente por temas de segurança, você automaticamente está diminuindo seu LTV. Se está diminuindo seu LTV, você está diminuindo sua capacidade de geração de caixa. Então, sim, existe uma explicação matemática e a resposta é sim, essas coisas são afetadas. Agora, tem um aspecto que esse é difícil de quantificar do ponto de vista numérico, mas que ele, no fundo, ele afeta a avaliação, que é o risco reputacional. O negócio que ele é sujeito a um tipo de evento como esse, materializado, ele sofre um risco reputacional do qual é muito difícil ele se recuperar. E esse risco reputacional, ele é difícil de você medir. Mensurar. Você só consegue mensurar ele em termos relativos. O que eu quero dizer com isso? Na hora, por exemplo, que o Recupero for avaliar duas empresas no mesmo mercado, com as mesmas receitas, com o mesmo fluxo de caixa, uma que tem uma reputação X e outra que tem uma reputação que foi afetada por algum tipo de incidente como essa, seguramente a avaliação dele nessa empresa que foi afetada vai ser menor. E nessa hora, o risco ele é quantificável. O duro é você fazer isso antes. Né? De fato. E aí a gente tem exemplos de mercado, né? No mercado de criptomoedas recentemente, a gente teve corretoras que foram atacadas e que tiveram vazamento de informações e tudo mais, e mesmo roubo, né? No caso ali até roubo mesmo de valores específicos. A gente teve no Brasil recentemente casos de provedores que foram atacados e ficaram indisponíveis por vários dias, prejudicando clientes. A gente tem vários casos. Então, em alguns desses casos, às vezes, o impacto financeiro, o impacto monetário até foi pequeno. De maneira proporcional ao negócio, de maneira comparativa ao negócio, ele até foi pequeno. Mas o risco reputacional foi muito grande. Né? E esse risco ele persiste por muito mais tempo. E tem um último aspecto, aí é um aspecto mais técnico mesmo, que é assim, esse tipo de evento, muitas vezes, para companhias que têm linhas de crédito, têm dívidas, eventualmente têm debêntures conversíveis. Agora, falando de um aspecto mais específico ainda. Isso pode ensejar o pagamento antecipado de uma dívida. Porque o que está acontecendo com isso? Opa, tem um risco de continuidade de negócio. Opa, isso disparou uma perda de receita que piorou meus indicadores financeiros. Opa, furei o indicador financeiro que eu tinha como obrigação para manter minha dívida. Opa, preciso pagar uma dívida de maneira antecipada. Putz, mas eu não tenho caixa para pagar essa dívida de maneira antecipada. O que eu faço? Eu preciso trazer um investidor rápido para pagar essa dívida. Se eu não tenho tempo, o que acontece? Meu valuation cai mais ainda e uma coisa vai empurrando a outra. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Então, a gente volta para aquela discussão do risco de continuidade. Então, assim, isso é precificável em algum aspecto e afeta, obviamente, de maneira direta a valuation. Algumas coisas de maneira transitória e outras coisas de maneira realmente permanente. Afetando até a reputação, a imagem da empresa. Né? E esse é um ponto difícil, muito difícil de você recuperar. Né? Aí são meses e anos de trabalho para recuperar esse tipo de coisa e mostrar. Daí você tem que mostrar toda hora, olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou fazendo. E daí é um assunto super indelicado, porque você precisa ficar trazendo luz o tempo inteiro para um assunto que você gostaria de não ter que trazer mais luz para ele. Mas aí você precisa trazer luz para aquele assunto para mostrar o que você fez a respeito daquilo e como aquilo fez você subir o seu nível de execução, o seu nível de maturidade a ponto de não só mais ser uma deficiência sua, mas ser eventualmente até um ponto forte seu, um diferencial seu versus outros caras.
Mas é um posicionamento muito difícil de você conseguir, requer muito esforço da organização e muito tempo. E como você disse, às vezes é o trabalho de anos que com um É um trabalho incidente de anos, é um trabalho de leva. anos, é um trabalho de reconstrução de anos.